Abrimos o bloco federal destacando que o deputado Moreira Mendes conseguiu aprovar sua proposta para que a MP, que auxilia produtores de cana e etanol atingidos pela seca, contemple todos os estados e não apenas os do Nordeste. E o ex-senador Amirlando, após ser empossado deputado federal na vaga deixada por Natan Donadon, reuniu a imprensa e correligionários na sede do PMDB em Porto Velho e, em seu discurso, Amir prometeu ajudar o Brasil a dar as respostas que o povo brasileiro tanto espera. Uma das reuniões mais importantes do Senado na última semana foi presidida pelo senador Assir Gurgax. Diante das diferentes visões sobre os caminhos para resolver a questão do seguro agrícola no país, os senadores presentes na audiência mostraram a necessidade de buscar a convergência em torno de uma proposta concreta a ser apresentada ao governo. O senador Assir Gurgax presidiu a reunião. E os senadores aprovaram pela redução dos custos dos seguros agrícolas, beneficiando os produtores rurais. Olha, muito importante a audiência pública de hoje. Com muita profundidade nós debatemos a questão do seguro agrícola, das safras brasileiras, com várias pessoas importantes no cenário da agricultura brasileira. Mas nós vamos um pouquinho mais além. Vamos criar uma proposta para o governo, para que nós possamos, no ano que vem, ter o seguro agrícola mais apurado para os agricultores brasileiros. Então é nesse sentido que nós vamos elaborar um trabalho. Eu vou trazer na semana que vem, vou fazer um resumo de tudo aquilo que nós debatemos, aquilo que nós ouvimos aqui por parte dos debatedores, por parte dos senadores, e possamos fazer tudo isso em um único documento e levar isso ao governo como uma proposta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. E quais são os principais apontamentos dessa nova proposta? Os novos apontamentos serão todos aqueles que nós ouvimos aqui hoje, que é ter um seguro que venha garantir a toda a safra brasileira. Não somente hoje, nós temos apenas 7% da safra brasileira assegurada. Nós queremos ter 100% da safra brasileira assegurada. Isso dá mais tranquilidade ao nosso agricultor, dará mais segurança também às empresas de seguro, e isso fará com que a taxa de seguro venha a diminuir muito, de uma forma a trazer não só a segurança ao produtor, mas também ao consumidor final. E na tribuna, o senador cumpriu o que prometera na reunião da Comissão de Agricultura em Guajará-Mirim, na semana passada, pleiteando a construção do porto de exportação daquela cidade fronteiriça, uma obra há décadas prometida. E na nossa audiência pública que fizemos na Comissão da Agricultura do Senado, que realizamos na última sexta-feira em Guajará-Mirim, assumimos o compromisso com a comunidade local de cobrar a liberação urgente dos recursos previstos para a construção desse porto, que é da maior importância para Guajará-Mirim. Dotação orçamentária de R$800 mil, prevista para a construção do terminal portuário de Guajará-Mirim, foi assegurada por meio do decreto da Presidência da República, publicado em 26 de julho de 2013, que transferiu dotações orçamentárias da Secretaria de Portos da Presidência para o Ministério dos Transportes. Foram destinados R$88 milhões para a manutenção, ampliação e operação dos terminais hidroviários na região amazônica. Para fundamentar a defesa do porto, o senador apresentou fotos que mostram que não há porto, mas um rio e um barranco, onde milhões de reais são colocados para serem exportados para a Bolívia. No último final de semana, na sexta-feira, nós fizemos uma reunião da Comissão da Agricultura em Guajará-Mirim. Eu e o senador Raupp estivemos lá, ouvindo a sociedade, visitando a nossa cidade de Guajará-Mirim, e nós visitamos o que chamam de área portuária de Guajará-Mirim. Antes de seguir nessa linha, eu quero saudar os servidores da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, que, no meu entendimento, são uns heróis por trabalharem naquelas condições aonde se faz parte da exportação brasileira, que é feita pelo porto de Guajará-Mirim. Por lá é exportado ovos, carne, manteiga,
refrigerante, cerveja, farinha. Ou seja, é um porto importante para o nosso estado de Rondônia. Um porto que não é de hoje, um porto que está lá já há mais de 100 anos. Eu faço questão, eu não sei se é possível, a TV Senado mostrar algumas fotos, algumas fotografias que nós tiramos do que é o porto de Guajará-Mirim. Aqui dá para ver claramente, são manteigas que estão em céu aberto, literalmente em cima da terra, para serem vistoriadas pelo Ministério da Agricultura brasileira. Em céu aberto, assim como os caminhões, tanto eu quanto o senador Waldir Raupp, nós ficamos estarrecidos por ver esta situação. Os ovos que estão lá esperando, cervejas. E olhe, como é que é feito o desembarque? É por tábuas, escorrega, embarca nas embarcações, nas canoas, e atravessam o rio Mamoré e adentrando na Bolívia. Estas são as condições de um país que quer aumentar a exportação, principalmente a exportação de agregados, que é exatamente isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos falando, exportando agregados para outros países, principalmente, nesse caso, o estado vizinho da Bolívia, onde são colocadas em embarcações dessa natureza. Ao céu aberto, sob chuva, sol e exatamente como está aqui, em cima de terra. Este é o nosso porto de Guajará-Mirim, que nós estamos exportando a nossa produção brasileira, a produção do nosso estado de Rondônia, senador Eduardo Amorim. No final de seu pronunciamento, o senador Assir afirmou que o progresso de Rondônia se deve ao povo rondoniense, visto que os governos não atendem a todas as demandas, nem mesmo oferecem condições para a exportação, que traz riqueza e gera emprego e renda para nosso povo. E nós temos essa situação que eu entendo que é... Olha, Rondônia cresce por força do povo de Rondônia realmente, viu? Principalmente essa região chamada Pérola do Mamoré. É uma das regiões mais antigas do nosso estado de Rondônia. O comércio internacional dessa região de fronteira existe há mais de um século. Iniciou com a exportação do látex durante o ciclo da borracha. E hoje é mantido por micro e pequenos empresários e algumas distribuidoras que usufruem dos benefícios fiscais da área de livre comércio de Guajará-Mirim. Como parlamentar rondoniense de maior influência no Senado Nacional, o senador Waldir Raupp participou da reunião em que o Senado prepara a alteração na lei eleitoral para 2014. Muitas mudanças foram feitas, inclusive no financiamento das campanhas. Isso vai diminuir com as propostas apresentadas e o nosso relatório. Nós entendemos que vai diminuir um pouco o custo das campanhas eleitorais, que é o grande objetivo para impedir esses financiamentos exagerados de campanha. Enquanto não se aprova o financiamento público de campanha ou um financiamento misto, que seja público e de pessoas físicas e não mais de empresas, que eu defendo isso aí, eu defendo o financiamento público misto com o financiamento também de pessoas físicas e não mais as empresas, que é o grande questionamento, é o financiamento às vezes muito vultosos, né, de somas vultosas das empresas. Segundo Raupp, as decisões já tomadas vão reduzir os custos de campanha e ele espera que os recursos de empresas e empresários sejam o mínimo possível. Nós estamos diminuindo o número de pessoas contratadas, que não tinha esse número, tinha município que contratava quase que 50% ou mais dos eleitores do município, agora foi reduzido a apenas 1%, né, apenas 1% do número de eleitores. Então, se tiver 30 mil eleitores, vai se poder contratar apenas 300 pessoas e não mais 3, 4, 5 mil pessoas, como era contratado anteriormente. O senador detalhou ainda o que, na prática, será proibido nas próximas eleições. Veja o VT. A questão da propaganda também, o tamanho da propaganda, não vai ter mais cavalete na rua, não vai ter mais muro pintado, não vai ter mais propaganda nas casas, que havia até compra de espaço nas casas, né, particulares de candidatos. Então, tudo isso está sendo eliminado. Eu acho que o custo